Israel intensifica ataques no Líbano e Gaza. Na quarta-feira, as Forças de Defesa de Israel, IDF, afirmaram que seus caças realizaram uma série de ataques aéreos, atingindo aproximadamente 230 alvos do Hezbollah, no Líbano, e do Hamas, em Gaza. Esses ataques ocorreram em meio a uma intensificação dos combates nas duas frentes, com a Força Aérea Israelense focada em destruir prédios e infraestruturas militares, como postos de observação, lançadores de foguetes e alvos estratégicos. Especificamente, foram registrados 185 alvos do Hezbollah e 45 do Hamas atingidos, o que demonstra a amplitude das operações israelenses. Esses ataques visam neutralizar a capacidade ofensiva dos dois grupos, ambos apoiados pelo Irã, que continuam a desferir ataques contra Israel. Os confrontos no sul do Líbano têm sido particularmente intensos. 3 soldados israelenses ficaram gravemente feridos nos combates ocorridos entre terça e quarta-feira. A região está se tornando um dos principais focos da ofensiva israelense, com ataques aéreos constantes, incluindo nos arredores da capital libanesa, Beirute. A Agência Nacional de Notícias do Líbano relatou 3 ataques aéreos israelenses nos subúrbios ao sul da cidade, incluindo áreas próximas ao estádio Al-Haya e no bairro de Aret Heik, uma área de influência do Hezbollah. O Hezbollah, por sua vez, respondeu com ataques direcionados a soldados israelenses próximos à vila fronteiriça de Laboune, utilizando projéteis de artilharia e foguetes, o que forçou as tropas israelenses a recuarem. O grupo também atacou posições israelenses em outras áreas estratégicas, como a vila de Maron el-Haz e as vilas gêmeas de Mais al-Jabal e Moaibib, no sul do Líbano. Em Israel, o clima de tensão é constante. Sirenes de alerta de foguete soaram repetidamente no norte do país, especialmente na cidade portuária de Haifa, uma das maiores do país, após uma barragem de projéteis disparados do Líbano. Aproximadamente 40 foguetes foram lançados em direção à cidade, alguns sendo interceptados pelos sistemas de defesa de Israel, enquanto outros atingiram a área, causando destruição. Os ataques em Kiryat Shmona, outra cidade próxima à fronteira com o Líbano, resultaram na morte de 2 pessoas, com outras 6 feridas em Haifa. O cenário no norte de Israel está se deteriorando rapidamente, com ataques constantes e um sentimento crescente de insegurança entre os moradores. Ao mesmo tempo, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, anunciou que a resposta ao ataque de mísseis do Irã na semana anterior será mortal, precisa e, acima de tudo, surpreendente. Gallant indicou que o Irã não compreenderá a magnitude da retaliação israelense até que esta já tenha ocorrido, sinalizando a determinação de Israel em reagir com força total. A escalada no Líbano ocorre após um ano de guerra em Gaza, e muitos analistas temem que o conflito se espalhe por toda a região, potencialmente envolvendo o Irã e o aliado de Israel, os Estados Unidos. O Líbano, já abalado por crises econômicas e políticas internas, se vê mais uma vez no centro de um conflito que ameaça desestabilizar todo o Oriente Médio. Nos últimos dias, as IDF têm reforçado sua presença militar na fronteira norte de Israel, enviando sucessivamente divisões adicionais, como a Divisão 98, Divisão 36, Divisão 91 e mais recentemente, a Divisão 143. Esses reforços visam intensificar a ofensiva contra o Hezbollah, que tem sua infraestrutura militar devastada em vilarejos do sul do Líbano, como Mavarshim. Enquanto a operação continua, a Divisão 98 já recebeu novas ordens de manobra. As IDF acreditam que a limpeza inicial de posições do Hezbollah está quase concluída, o que permitirá focar em novas missões. Além disso, as forças aéreas israelenses estão redirecionando sua atenção para as ameaças de foguetes de longo alcance, que se mostraram capazes de atingir áreas mais distantes de Israel, como a cidade de Haifa. Os ataques de terça e quarta-feira em Haifa, que surpreenderam muitos, levantaram a hipótese de que o Hezbollah pode ainda ter capacidade para realizar ataques profundos contra Israel. Isso levou as autoridades de defesa israelenses a reconsiderarem a necessidade de ampliar os bombardeios além do sul do Líbano, na tentativa de neutralizar as capacidades de foguetes de longo alcance do grupo militante. Com o inverno montanhoso do Líbano se aproximando e as eleições presidenciais nos Estados Unidos em 5 de novembro, o tempo se torna um fator crítico nas operações militares. A pressão para restaurar a segurança para os 60 mil moradores da fronteira norte de Israel é crescente,
enquanto as IDF buscam consolidar seus ganhos no sul do Líbano antes que o inverno torne as operações mais difíceis. Além disso, as IDF relatam ter destruído grandes quantidades de mísseis antitanque sofisticados, como os mísseis Corne, túneis subterrâneos e outras armas utilizadas pelo Hezbollah. Até agora, as perdas israelenses em emboscadas do Hezbollah têm sido limitadas, um fato surpreendente em comparação à Segunda Guerra do Líbano, em 2006, quando Israel enfrentou várias emboscadas devastadoras. Apesar de a invasão israelense estar em seu 10º dia, fontes das IDF afirmam que a operação está apenas começando. A expectativa é de que a redução dos lançamentos de foguetes pelo Hezbollah ocorra gradualmente com o avanço das operações. Contudo, com a escalada contínua, o Líbano e o sul de Israel continuam a ser palco de intensos confrontos, e o desenrolar desses eventos pode moldar o futuro da segurança regional no Oriente Médio.